Muito bem, nosso terceiro problema de álgebra é um problema sobre polinômios que caiu no Colégio Naval em 2010. Esse problema aqui eu posso classificá-lo como o probleminha do cão. Olha só, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou mostrar 3 soluções para esse problema, tá? A primeira solução, eu acho uma solução um pouco não muito elegante, mas ela tem a vantagem de funcionar com maiores quantidades de polinômios. As outras soluções são soluções mais bonitas, mas elas só funcionam para determinados polinômios. Olha só, nós temos um polinômio P de x, que foi dividido por esse polinômio aqui, Q de x. Eu gosto de chamar o polinômio divisor de D de divisor, tá? Então eu vou tomar a liberdade de mudar o nome desse polinômio aqui. Em vez de chamar de Q, eu vou chamar de D de x. D de x. Porque eu gosto de usar Q para quociente. Olha só, você vai pegar esse polinômio e vai dividir por D de x. D de x. Vai ter como resultado um quociente e um resto. Tá? Então eu só troquei o nome desse polinômio Q de x aqui. R de x é o resto, vou deixar R de x mesmo. Então essa é a relação entre esses 4 polinômios, assim como ocorre em qualquer divisão, a gente tem essa relação aqui. O P é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então é isso aqui, nós temos o P de x é igual a essa expressão, 2 vezes x elevado a 2010 menos 5x2 menos 13x mais 7. O divisor é esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x mais 1. É um polinômio do segundo grau, né? Bom, o resto, ele quer que eu calcule o resto. Ele quer que você ache o R de 2, não é isso? Ele vai pedir, então, o R de 2. Isso que você tem que encontrar no problema. O R de x é um polinômio que você não sabe, mas o problema quer que você descubra quem é R de 2. E o quociente, a ideia é que você não precise fazer essa divisão horrorosa. Porque você tem um polinômio aqui do grau 2010. Quando você fizer a divisão por um polinômio, um divisor que é do segundo grau, você vai achar como quociente aqui um polinômio de qual grau? É o grau desse menos o grau desse. Então 2010 menos 2. Vai achar então como quociente Q de x um polinômio do grau 2008, né? 2010 menos 2. Do grau 2008. E o resto vai ser de que grau, hein? Qual é o grau do resto? O grau do resto é uma unidade a menos que o grau do divisor. Então, se o divisor é do segundo grau, o R de x é de primeiro grau. Ou seja, é uma expressão da forma ax mais b, onde a e b são constantes. Constantes inteiras, né? Porque os coeficientes todos aqui são inteiros. Isso aí. Então, eu vou escrever essa expressão, que o P é igual ao D vezes o Q mais o resto. E eu quero achar o R de 2. Olha só, muitas vezes é difícil você achar, digamos assim, saber esse valor, é difícil você descobrir esse resto, que é o que ele pede. Se você soubesse os valores de A e B, você mataria o problema, né? Você teria lá o resto, faria x igual a 2, você teria o valor da expressão, que é o valor do resto. Mas isso nem sempre dá para você calcular. No caso desse problema aqui até dá, mas tem alguns problemas que não dá para você achar esse resto. Mas dá para achar o R de 2, ou R de 3, ou R de alguma coisa que ele peça. Então a primeira coisa é a seguinte: vamos escrever essa expressão aqui, a relação entre o dividendo e divisor, quociente e resto.
Então é isso aqui, o polinômio é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. O problema aqui é que você calcule R de 2. Se a gente fizer x igual a 2 nessa expressão aqui, vai dar para calcular o R de 2, eu espero que dê. Então vamos fazer x igual a 2 nessa expressão. Fazendo x igual a 2, nós vamos ter aqui o seguinte: 2 vezes 2 elevado a 2010 menos, isso aqui vai dar, fazendo x igual a 2, vai dar 4 vezes 5, 20, menos 20, 3 vezes 2, 26, eu tenho aqui mais esse 7, é igual ao Q de 2, que eu não sei quem é esse polinômio Q, vamos deixar indicado aqui Q de 2, e esse divisor aqui, fazendo x igual a 2, vai dar 4 mais 2 mais 1, vai ficar 7. 7 mais R de 2. Que expressão bonita. Vamos arrumar isso aqui. Eu quero R de 2, né? Então R de 2, eu vou passar esse Q de 2 vezes 7 por outro lado. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 a 2010... menos, isso aqui vai dar quanto, hein? Menos 20, menos 26, vai dar menos 46, menos 46 mais 7, isso aqui vai dar menos 39, menos 39. Essas constantezinhas aqui. E aqui a gente tem esse Q de 2 vezes 7 que a gente passou para o outro lado, menos Q de 2 vezes 7. Olha só. Não dá pra gente calcular o R de 2. Não dá, porque isso aqui é um número grande a beça, né? 2 elevado a 2010. E não dá pra calcular Q de 2 porque a gente não fez a conta. Eu não sei quem é esse polinômio Q de x para poder substituir aqui. Mas observe o seguinte. Eu tenho as respostas. Isso aqui vai me ajudar de alguma forma? Isso é trapaça, hein? Vai usar as respostas? Sim, eu vou usar essas respostas aí. Olha só. Aqui a gente tem um múltiplo de 7. Isso aqui, eu não sei quanto é que vale, mas eu sei que isso aqui é um múltiplo de 7. Está multiplicado por 7. Isso aqui é um múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Então, olha só, eu vou utilizar congruência. Congruência, pode fazer isso? Como assim congruência? Eu vou usar congruência em módulo 7. Porque, olha só, isso aqui é um resto. É um resto de uma divisão. De uma divisão por quem? Por 7? Não, na verdade, não é bem o resto da divisão por 7. É o resto da divisão por este divisor aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Só que fazendo x igual a 2, o teu divisor vai ser 7. Se o x fosse um outro valor, se você quisesse o R de 3, esse polinômiozinho aqui daria 3 ao quadrado mais 3 mais 1. Daria quanto? Daria 13. Então isso aqui seria um Q de 3 vezes 13. Aí você ia pensar no resto da divisão por 13. Mas eu vou pensar no resto da divisão por 7, porque eu tenho aqui com múltiplo de 7. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 7 e olhar o resto, isso aqui vai dar resto zero, porque esse termo é um múltiplo de 7. Eu posso jogar fora. É um múltiplo de 7, eu estou querendo saber o resto da divisão por 7. Então, se eu jogar isso aqui fora, já que é um múltiplo de 7, eu vou dizer o seguinte: o resto da divisão por 7, resto da divisão por 7 de R de 2 vai ser igual ao resto da divisão por 7 dessa expressão. Resto da divisão por 7 dessa expressão aqui. Dessa expressão, 2 vezes 2 a 2010 menos 39. E aí,
isso aqui dá para você achar o resto da divisão por 7 disso aqui. E aí você poderia olhar lá nas opções e descobrir quem é que dá aquele mesmo resto. Veja bem, esse resto aqui, existem dois tipos de divisão aqui. Uma coisa é o resto de uma divisão de inteiros. Olha só, quando você faz um resto da divisão por 7, vamos botar resto de 7. Quando é um inteiro, você vai ter os seguintes valores possíveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Estes são os valores possíveis que você pode ter no resto da divisão por 7. Mas com polinômios não tem nada a ver. O polinômio resto é um cara do primeiro grau, é um cara do tipo ax mais b. Esse resto aqui poderia ser, por exemplo 30x mais 20, é um resto. Veja bem que não é 7, você fez a divisão por isso aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1. Aqui não dá mais para você extrair uma parcela x ao quadrado mais x mais 1. Não dá, porque você não pode extrair uma parcela de segundo grau de um camarada que é do primeiro grau. Acabou, isso aqui é o resto. E se você fizer x igual a 2, por exemplo, nessa expressão, isso aqui vai ficar 2 vezes 30, 60, vai dar um resto 80. Ah, mas você não pode ter o resto 80 na divisão por 7, não. Com números você não pode. Mas com polinômios, antes de substituir o valor, sim, você pode. Você deve. Agora, esse resto aqui, ele tem a ver com o resto numérico. O que tem a ver esse resto aqui do polinômio com o resto numérico? É porque eles são equivalentes, são congruentes naquele módulo. Congruentes em módulo 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que esse R de 2 é congruente a isso aqui em módulo 7. Vamos escrever então isso aqui de uma maneira mais precisa. O R de 2 que eu quero é congruente a isso aqui, a 2 vezes 2 a 2010 menos 39, em módulo 7. Quer dizer, a gente fixou o x, a gente não ficou mais com polinômios, a gente ficou com números inteiros, e esse número aqui é diferente desse, mas ele vai ser congruente a ele em módulo 7. Então, vamos descobrir quem seria esse camarada aqui em módulo 7. 2 vezes 2 a 2010 menos 39. Tá, então vamos ver aqui. Isso aqui seria congruente a quem em módulo 7? Eu tenho que fazer aquela história dos ciclos para ver os restos, né? Lembra disso? Olha só. Ciclo para o 2 na divisão por 7. Vamos fazer aqui. 2 elevado a 1 dá 2. Que é resto 2 mesmo. 2 elevado ao quadrado dá 4, que é resto 4 mesmo. 2 elevado ao cubo dá 8, cujo resto da divisão por 7 é 1. Lembra como é que é isso? Quando você chega em 1 é que você completou o ciclo. Os restos da divisão por 7, de 2 elevado a n, vão se repetindo. Vai dando 2, 4, 1, 2, 4, 1. Então o ciclo é 3. Então você vai pegar o seu 2010... vai dividir por 3, que é a quantidade do ciclo, e vai ver quem é o resto aqui. Que é o resto da divisão por 3 disso aqui. 2010 dividido por 3 vai dar resto 0, né? Isso aqui é um múltiplo de 3. Vai dar resto 0. Então esse resto 0 quer dizer o seguinte: se fosse 2 elevado a 1, expoente 1, 2 elevado a 2, expoente 3. 2 elevado a 3... ou múltiplo de 3, né? Corresponde ao 0. Qualquer múltiplo de 3 vai dar isso aqui. Então, o 2 elevado a 2010 vai deixar qual resto? Na divisão por 3. Vai deixar resto 0, então é esse aqui. O ciclo é 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 2010, já que é de 3 em 3 o ciclo, e já que esse 2010 termina num 3... então isso aqui é 1. Isso aqui vale 1. O resto da divisão por 7 de 2 elevado a 2010 é 1. Então esse resto aqui vai ficar reduzido aqui. 2 vezes 1,
menos 39. 2 vezes 1, menos 39. Isso aqui vai dar 2 menos 39, menos 37. Esse é o número que vai te levar à resposta. Você vai olhar agora as opções do problema e você vai ver qual é o número daqui que é côngruo a menos 37. Você tem que encontrar um número aqui entre as opções, de tal forma que a diferença para 37 seja um múltiplo de 7. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou somar aqui um múltiplo de 7, eu vou somar 35. Vou somar 35, isso aqui vai dar menos 2. Então, o número que você encontrou lá para resto, um candidato na verdade, ele deixa o mesmo resto do que menos 2. Então, esses números aqui não tem nenhuma chance de serem o tal R de 2, porque a diferença para menos 37 é um número que não é múltiplo de 7. O único que tem uma diferença para 37, que é um múltiplo de 7, é esse aqui, ó, é o menos 2. Então a resposta correta, letra E de eco. Calma, isso aqui é uma solução trapaceada. Eu vou mostrar agora uma solução bonita para isso. Olha só, o nosso polinômio p de x tem uma parte que é tranquila, que é essa aqui, ó. Se fosse só isso, se o p de x fosse só isso, o problema seria moleza. Era só você dividir esse polinômio de segundo grau por esse polinômio, também de segundo grau, você ia achar o quociente, ia achar o resto, aí você calcularia o R de x. O problema é que você tem esse 2 vezes x a 2010. E isso que está te atrapalhando aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui para depois, e vamos pegar primeiro esse 2x a 2010, o polinômio pelo qual eu quero dividir, é isso aqui, né? x2 mais x mais 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair disso aqui múltiplos deste polinômio. Qual seria o múltiplo desse polinômio que eu consigo subtrair aqui? Bem, o que eu vou fazer aqui é equivalente a armar a divisão, tá? Mas eu vou fazer subtraindo múltiplos. Olha só, eu vou subtrair um múltiplo desse polinômio, daqui, de tal forma que esse termo x a 2010 desapareça, tá? Então eu vou sumir, fazendo a subtração, por isso aqui multiplicado por 2 e multiplicado por x a 2008. Então vamos botar aqui. 2 vezes x a 2008. Já seria um termo lá do quociente, né? Então eu vou pegar 2 vezes x a 2008, vou multiplicar por todo mundo aqui e vou subtrair. Ó, se você multiplicar isso aqui por esse polinômio, isso aqui vai dar 2 vezes x a 2010 menos 2 vezes x a 2009 menos 2 vezes x a 2008. Pronto. Então eu quero fazer uma divisão. Eu peguei esse termo, esse polinômio incômodo, e subtraí um múltiplo desse divisor aqui. O múltiplo é ele multiplicado por 2x a 2008. Bom, subtraí. Quando eu subtrair isso, o que vai acontecer? Ele não vai ser mais 2x a 2010, porque esse termo vai cortar, e eu vou ficar aqui um termo com x a 2009 e x a 2008. Agora eu vou subtrair daqui, desse resultado restante aqui, um outro múltiplo desse camarada, de tal forma que esses termos aqui sumam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair, no caso eu não vou subtrair, eu vou somar. Eu vou somar 2x a 2007. Então eu vou somar 2 vezes x a 2007, porque eu vou somar, aqui tanto faz somar ou subtrair, o objetivo é você fazer desaparecer com aquele termo. Então eu vou somar aqui um valor negativo, né, no caso um valor positivo, para baixar esse termo aqui. Se você pegar 2x a 2007 e multiplicar por isso, você vai ficar com 2x a 2009. Então você vai ficar aqui com mais 2x a 2009, com mais 2x a 2008, com mais 2x a 2007. Pronto.
Ao fazer isso, esse termo vai cancelar. Esse termo x a 2008 aqui também vai cancelar. E eu vou ficar com 2x a 2007. Vamos fazer mais umas duas vezes? Qual seria o termo que eu colocaria aqui para matar esse x a 2007? Eu vou usar agora x a 2005, né? Eu vou subtrair duas vezes x a 2005. Duas vezes x a 2005. Então vamos fazer aqui 2 vezes x a 2005 vezes isso. E eu vou subtrair para poder matar com esse aqui. Então vai ficar menos 2 vezes x a 2007. Menos 2 vezes x a 2006. Menos 2 vezes x a 2005. X a 2005. Fazendo isso, esse x a 2007 vai matar com esse. Mas aí ainda vou ter agora um novo termo. X a 2006. Para esse aqui morrer, eu vou fazer o que agora? Quem é o termo que vai entrar aqui na jogada? 2006 menos 2, 2004. Então, 2 vezes x a 2004. 2 vezes x a 2004. Eu vou somar, né? Vou colocar ele somado ali. Então, isso aqui vai dar mais 2 vezes x a 2006. Mais 2 vezes x a 2005. Mais 2 vezes x a 2004. Fazendo isso, esse x a 2006 vai cancelar. Esse x a 2005 também vai cancelar. E agora vou ter um termo x a 2004. Tá, eu pergunto o seguinte, quando é que isso aqui vai parar? Observe o seguinte, ali eu comecei com 2 vezes x a 2010. Depois que eu fiz 2 vezes, eu fiquei com 2 vezes x a 2007. Depois que eu fiz mais 2 vezes, eu fiquei com 2 vezes x a 2004. Vai andando de 3 em 3, né? De 3 em 3 é a 2010... menos 3, 2007, menos 3, 2004. Se você for fazendo isso repetidas vezes, claro, você não vai fazer 2.000 vezes, não, vai dar mais de 600 e poucas vezes. Pois é, se você for fazendo, cada vez que você faz, vai diminuindo aqui de 3 em 3, né? Mas também tem a situação que você fica com isso aqui, ó. Em vez de ficar com esses números, 2010, 2007, você pode ficar com esse aqui, ó. Menos 2 vezes x a 2009. Menos 2 vezes x a 2008. Quando você terminar, você vai parar num desses ou você vai parar num desses? Você vai parar num desses aqui, sabe por quê? Porque vai de 3 em 3 e 2010 é múltiplo de 3. Você está começando num múltiplo de 3. Quando você terminar, você vai chegar uma hora aqui que você vai ter 2 vezes x elevado a 3. Ou seja, se você for subtraindo sucessivas vezes esses múltiplos de x2 ao quadrado, esses múltiplos de x2 mais x mais 1, dessa forma, subtraindo, vai chegar numa hora que você vai ter apenas o 2x3. Aí você vai fazer pela última vez. Ou seja, você vai subtrair esse camarada aqui, multiplicado por x. Aliás, por 2x. Então, você vai subtrair 2x vezes isso, vai dar 2x3, menos 2x2, menos 2x. E aí, esse teu 2x elevado ao múltiplo de 3 vai cortar aqui pela última vez e você vai ter somente isso aqui no final. Ou seja, você vai ter menos 2x2, menos 2x. Então, começando a dividir o 2x a 2010, tirando múltiplos disso, vai chegar a hora que você vai ter só isso lá no final. Isso aqui é justamente a formação do seu quociente, né? Do seu Q de x. Isso aqui tem a ver com o seu resto. Bom, agora vamos colocar aquele restinho que tinha no polinômio P de x. Menos 5x2, menos 3x mais 7. Menos 5x2, menos 13x
mais 7. Então esse polinômio ficou só com isso aqui, ó. Menos 7x2 menos 15x mais 7. E agora você tem que continuar fazendo divisão por isso aqui. Então vamos lá. Fazendo a divisão por x2 mais x mais 1. Isso dividido por isso vai dar menos 7. Agora multiplica todo mundo por 7 e passa para lá. Então vai ficar mais 7x2 mais 7x mais 7. Quanto é que deu esse resto? Sobrou então menos 8x mais 14. Esse é o resto. O R de x é igual a menos 8x mais 14. O problema aqui é que você calcule R de 2. Então é só fazer x igual a 2, né? Fazendo x igual a 2, isso aqui vai dar menos 16 mais 14, que é igual a menos 2. Que é a resposta que a gente já tinha encontrado lá pelo método da trapaça, né? Agora tem uma coisa, isso aqui não é uma técnica geral para resolver esse tipo de problema, tá? Isso aqui só funcionou porque era este polinômio aqui, porque ia ficar dando uns númerozinhos bonitinhos aqui, uns termos bonitinhos, porque se você aqui ao invés de x, se fosse 3x, se aqui fosse outro número, você ia ter números crescentes aqui, números se tornando cada vez mais complicados. Não ia zerar tudo bonitinho que nem eu fui fazendo aqui, tá? É justamente porque é este polinômio. Esse polinômio aqui é um polinômio especial para operar nesse caso aqui.